Oi meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Esse é um vídeo complementando a nossa aula sobre o Novo Testamento. Eu já fiz um sobre o Antigo Testamento, foram 2 vídeos ali, vocês viram. E nesse vídeo eu quero falar sobre o cânon do Novo Testamento especificamente. O Novo Testamento, foram cartas escritas, os evangelhos foram escritos para algumas igrejas e foram enviadas. Ele era de extrema importância para essas igrejas. Então o que eles faziam? Faziam cópias e mandavam para outras igrejas. As cartas que Paulo mandou para igrejas ou pessoas também eram feitas cópias quando chegava nessas igrejas e repassada para outras igrejas. Porque esses textos, esses livros, era de muito valor para eles. Eles tinham os apóstolos com eles e aquela mensagem corria nas regiões. E essas cartas, esses textos como o Evangelho, também começaram a circular nas outras igrejas. E os apóstolos foram morrendo, digamos assim, foi mudando a liderança da igreja e começou a surgir hereges no meio da igreja. Hereges alguns, sim, são pessoas que ensinavam doutrinas diferentes daquelas que os apóstolos e o próprio Jesus haviam ensinado para eles. Aí o que eles começaram a fazer para se prevenir contra isso? Eles fizeram um concílio, na verdade eles foram aumentando essas cópias e todas as igrejas tinham essas cartas andando. Quando chegou na época do imperador Constantino, Ário começou a pegar os textos do Evangelho e tirar o que falava sobre a divindade de Jesus Cristo. Constantino, como imperador, ele não tinha influência sobre a igreja, igual algumas pessoas hoje vão dizer, ele não tinha essa influência. Mas ele estava se convertendo ao cristianismo e por preocupação ele juntou diversos bispos da igreja, líderes de igreja, e falou, tem isso acontecido, vocês têm falado, e esses bispos criaram um método de verificar os escritos do Novo Testamento, que entrariam para as Escrituras. O que eles fizeram? Eles pegaram os livros que tinham que ter uma ligação direta com um apóstolo, ou seja, ser escrito por um apóstolo ou escrito sob a supervisão de um apóstolo. Esse concílio foi coisa de 300 anos, 250 anos após a morte dos últimos apóstolos. Então eram pessoas próximas ainda daquela época, eles tinham muita informação. Eles pegaram textos também, os livros, não poderiam haver contradição entre si. Aqueles livros que haviam contradição entre si também seriam descartados. E o último que eu estou citando, mas que na verdade foi o primeiro ponto que eles usaram, foi ser comum nas diversas igrejas daquela região. Então esses livros tinham que estar em mais de uma igreja. Não era um livro que estava numa única igreja, mas que várias igrejas tinham esses livros e usavam no culto público. E eles foram fazer essa lista e chegaram no que nós temos hoje, os 27 livros do Novo Testamento, que nós falamos já na aula anterior ali. Esses livros, aí você fala, Augusto, mas eles juntaram todos ali? Sim, mas eles já estavam juntos em outras igrejas. Em várias outras igrejas, esses 27 livros já estavam em comum lá. Eles já usavam na leitura pública junto com os livros do Antigo Testamento. Ali, com Constantino, foi simplesmente uma validação daquilo que já ocorria fora de lá, que já foi feito esse cuidado da igreja. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, por meio da liderança da igreja, foram preservando esses escritos e mantendo essa fidelidade das escrituras. Então, a compilação dos livros e eles escritos de forma assim, foi feito ali na época de Constantino, num concílio, mas nós vamos ter escritos anteriores a eles dos pais da igreja, Clemente vai fazer, vamos ter Eusébio de Cesareia, falando sobre os escritos que era comum para eles. E vemos vários desses aí já aparecendo lá, tá? É importante também enfatizarmos que desses escritos que eles têm lá, vai ter vários pais da igreja citando os livros do Novo Testamento, trechos grandes ou curtos, e citando o Antigo Testamento. E eles são exatamente os mesmos textos que nós temos até hoje aqui preservados. Isso comprova a fidelidade e a qualidade dos textos que nós temos. Só temos que nos atentar a esse texto grego que nós temos hoje. Nós temos realmente grego koinia ali, o texto corrido, um texto preservado pela igreja. Mas críticos modernos, estudiosos modernos, o que eles têm feito? Eles têm pego alguns textos que estão encontrando depois, que eles não sabem a qualidade desse texto, e fazendo uma colcha de retalhos. Eles tiram algumas palavras, acrescentam outros, daquele texto que foi preservado pela igreja, como se fosse algo melhor. Hoje, esse texto crítico que eu tenho dito para vocês, com o texto grego que nós temos, não tem grande diferença. Mas por ele ser um texto que está sendo mexido hoje, que eles ainda continuam mudando
A longo prazo pode ser que venha grandes discrepâncias, às vezes com viés político, com viés ideológico, com viés anticristão, vamos dizer assim, porque nós não sabemos o que motiva esses cientistas críticos do texto a modificarem isso. Então, as Bíblias que tem a King James atualizada, Nova Almeida atualizada, Nova Almeida 21, NTLH, tem utilizado esses textos críticos. Mas as Bíblias com traduções mais antigas, como a Almeida Corrigida Fiel e a King James mesmo, elas usam o texto grego que foi preservado pela igreja, assim como o texto massorético preservado pelos judeus e pela igreja. Eu incentivo vocês a terem essas Bíblias, a ler elas também, que elas preservam esse texto original. Só que a tradução, por ser mais antiga, são traduções mais difíceis de entender. Então, tenham essas traduções mais novas, que facilitam a leitura, mas sabendo que elas usam um texto diferente do original, ali um texto grego, hebraico diferente, e que hoje não vai fazer diferença bruta, nossa fé não vai mudar nada, mas que a longo prazo pode vir a atrapalhar, tá? Esse vídeo foi para enfatizar um pouco mais sobre como foi compilado o Novo Testamento e fortalecer vocês nessa fase de conhecimento. Eu vou ter vídeos mais específicos, mais profundos no YouTube, vou indicar livros no YouTube se tiverem mais interesse sobre esses assuntos, mas para esse vídeo, para esse curso, ficamos aqui, tá? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.